Olá, queridos amigos, queridas amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham em nosso estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Essa aqui é uma obra que foi ditada pelo Espírito Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. Nós sempre dizemos que é motivo de alegria termos essa oportunidade, esse encontro que nos é ofertado pela espiritualidade amiga e superior que nos permite esse momento de elevação dos nossos pensamentos, dos nossos entendimentos sobre a vida. Emmanuel é um espírito que aborda as questões referentes à existência de uma forma muito mansa, com muita humildade, muito amor e muita sabedoria. E nós, quando nos encontramos diante desse Espírito, a nos ensinar novos caminhos, temos aí sim a grandiosidade de receber os convites da vida para sermos cada vez mais felizes e realizados quanto espíritos imortais. Portanto, hoje temos o capítulo 123, que é intitulado No Pão Espiritual, em que Emmanuel nos traz um versículo que está no Evangelho de João, no seu capítulo 21 e item 17, em que diz assim: Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Esse é um diálogo muito conhecido de Jesus com Simão Pedro, em que Jesus pergunta a ele se ele ama. E na terceira vez, quando ele se depara com a pergunta repetida de Jesus, se sente ali constrangido, de certa forma magoado, porque já havia respondido outras duas vezes. Essa é a primeira reflexão que nós podemos ter com esse versículo, com essa passagem, como alguns costumam falar, que Emmanuel nos trouxe. Porque em cada resposta de Jesus, quando ele pergunta a Pedro se ele o ama, se ele o amava, Jesus fala de uma forma diferente: apacenta as minhas ovelhas, e sempre traz esse chamamento de Pedro, rememorando a ele a missão da qual ele estava incumbido de trabalhar. Quantas vezes, em verdade, nós somos convocados ao trabalho e Jesus nos diz: Você me ama? E nós dizemos: Sim, mestre, eu te amo. E Jesus fala: Então leva a minha verdade, então afaga os corações, então modifica a tua conduta, então estuda os meus preceitos, então estuda o que está contido na doutrina espírita, então busca se aperfeiçoar e se aprimorar. E às vezes a gente só ouve, mas não escuta. Então Jesus aparece de novo perguntando: Tu me ama? Nós dizemos: Sim, mestre, eu te amo. E novamente ele nos apresenta um novo chamamento, mas que não é diferente do que nós já sabíamos. Ele apresenta com um grau de profundidade maior, nos mostrando que o chamado de Jesus, o convite dele para todos nós, é atemporal. Nós podemos reencarnar quantas vezes precisarmos para evoluirmos, e é assim que acontece naturalmente. E se hoje não conseguirmos seguir as orientações de Jesus de uma forma mais fiel, com toda certeza amanhã conseguiremos. Com toda e absoluta certeza, no amanhã a voz de Jesus vai ecoar com mais profundidade dentro do nosso ser. De modo que a cada vez que ele
surgir diante de nós para nos perguntar se nós o amamos, poderemos dizer: sim, Senhor, eu te amo. O que tu me mandas fazer agora, já estaremos prontos cada vez mais para cumprir o que o Divino Mestre tem para nos orientar. Pois bem, Emmanuel inicia a sua explanação dizendo assim: assinalando a preocupação do Divino Pastor em se dirigindo a Simão Pedro para recomendar-lhe as ovelhas, é importante observar que o Mestre não solicita qualquer atividade maravilhosa, qualquer coisa de extraordinário. Não ordena que o apóstolo lhes converta os balidos em trechos de música. Não determina se lhes transforme o pelo em fios de ouro. Não aconselha se transfigure o redil em palácio. Não exige se lhes conceda regime de exceção. Não manda se lhes dê asas. Roga simplesmente para que o apóstolo lhes administre os alimentos a fim de que vivam e produzam para o bem geral, sem fugir aos preceitos do trabalho e sem abolir os ditames da evolução. Certo, no entanto, o excelso condutor não sentia necessidade de advertir o companheiro quanto ao cuidado justo de não se adicionarem agentes tóxicos aos bebedouros e à forragem normal. Assim também, no domínio das criaturas humanas, trabalhadores das ideias, chamados a nutrir o pensamento da multidão, em verdade, o Cristo não espera mudeis os vossos leitores e ouvintes em modelos de heroísmo e virtude. Conta com o vosso esforço correto para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída com todos, aguardando, porém, que a mesa de vossas atitudes se mostre asseada e que o alimento de vossas palavras esteja limpo. Que texto maravilhoso, que ensinamento profundo e claro que Emmanuel nos traz nessa lição 123, intitulada No Pão Espiritual. Que chamamento, que convite, não é? Tão claro para cada um de nós. Porque quando Jesus conversa com Pedro e quando Jesus conversa com a gente, ele nos ordena para exemplificarmos o que ele nos ensinou, para praticarmos as suas palavras, as suas lições morais em toda a sua sublimidade. E é claro que Jesus já estava ciente de todas as lutas que nós haveríamos de passar. Se não fosse assim, ele não teria se apresentado como caminho, verdade e vida, e se apresentou de modo a nos dizer que para alcançarmos as realizações do nosso espírito, para fazermos em nós as virtudes se desabrocharem, se desenvolverem, é necessário conhecermos a essência do Mestre, é necessário seguirmos os seus caminhos, buscarmos andar pelos seus passos e elevar os nossos pensamentos a Ele de modo que faça sentido fazer o bem, de modo que faça sentido melhorar a si próprio, estender a mão ao próximo e verbalizar esse amor que o Cristo nos veio ensinar, que o Cristo nos veio cultivar o coração. Quando Emmanuel nos traz aqui no finalzinho sobre o nosso chamamento a nutrir os pensamentos da multidão, aí ele como que deixa bem claro, Cristo não espera que nós façamos grandes coisas assim extraordinárias. É claro que faremos sim grandes coisas, tanto quanto ele fez. Ele mesmo nos diz, mas ele não nos cobra uma ação fora da normalidade, uma coisa impossível de ser feita. Ele nos pede a simplicidade do coração, a sinceridade dos propósitos e dos desejos. E quando nós falamos na simplicidade do coração e nessa sinceridade, estamos falando
do nosso próprio interior. Quando Emmanuel diz que a mesa das nossas atitudes precisa estar assiada, ele está falando indiretamente da nossa reforma íntima, de como é que nós temos nos portado quando escutamos a voz do Mestre a nos chamar, a nos convidar, a nos convocar para esse trabalho que é inadiável. Será que nós estamos somente escutando, se não estamos assimilando o que o Mestre tem para cada um de nós? Será que nós estamos pegando todas essas orientações e guardando, talvez para um depois que nós não sabemos quando vai acontecer, quando em verdade nós não sabemos quando que o depois vai acontecer, mas temos a certeza imbatível e inquestionável de que o momento é o hoje. Porque se hoje nós temos a capacidade de receber as palavras do Mestre, é porque nós já somos capazes de seguir o que o Mestre tem para cada um de nós. Mas faz-se necessário buscarmos de coração sincero, com os mais puros desejos, o seguimento fiel dessas orientações. Não de um modo que busquemos, por vezes, seguir a orientação do Cristo de uma forma automática, com um automatismo, como se nós simplesmente do anoitecer para o amanhecer tivéssemos passado por uma grande transformação. Bom, não seria, porque aí a evolução passaria por processos mais dolorosos, né? Em mundos superiores isso acontece com mais facilidade, porque o nível de compreensão é maior, mas no nosso ainda não. Nós estamos há tanto tempo caminhando para sermos ouvintes e praticantes do que Jesus nos veio ensinar. Então hoje é a hora de darmos, é o dia de darmos o novo passo, um passo adiante, além, que nos conduza aos corações, às pessoas que estão em aflição, aos espíritos que estão em sofrimento e a todas as pessoas que necessitam, sejam elas quem forem, em quaisquer situações em que se encontrem. As nossas palavras, em verdade, vão partir as nossas atitudes, em verdade, vão partir do mesmo ponto em que as nossas palavras estão partindo, do nosso coração, desse templo, desse solo que pode ser fértil e que será fértil, e muito fértil já é para alguns, e que para outros irmãos ainda necessita de um cuidado melhor, de um cuidado maior. E quem é que em verdade pode oferecer esse cuidado, senão cada um de nós, com as nossas capacidades, as nossas possibilidades, com as nossas aquisições pessoais, nossas virtudes, com os nossos esclarecimentos. Aliás, o que seria de nós, de mim e de você que nos acompanha agora, se não tivessem existido outras pessoas, outros espíritos compromissados com o bem e que foram capazes de alcançar o nosso coração para nos falar do amor do Cristo, seja em qualquer linha religiosa, em qualquer tradição, em qualquer pensamento filosófico. O que seria de nós se não tivéssemos esse encontro que nos conduziu a Jesus? Por isso que é muito importante termos em mente o cuidado com a mesa das nossas atitudes e com as nossas palavras, cuidando sobretudo do nosso coração, para que dessa usina geradora de tudo, de pensamentos e de palavras, nós possamos transformar vidas para o bem, para que se sintam melhores, para que se sintam satisfeitas, com as esperanças renovadas, com a sua fé fortalecida e com uma paz de espírito que somente com o entendimento de
um amanhã seguro, nós podemos adquirir. Por isso que Jesus nos diz, retomando a orientação contida no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele, sendo o caminho, a verdade e a vida, nos capacita para que também sejamos capazes de apacentar, de alimentar, de cuidar das suas ovelhas. Ele confia em mim, confia em você e nos capacitou, nos muniu de todas as ferramentas de que necessitamos para podermos fazer isso. Confiemos nos nossos propósitos, confiemos no bem e trabalhemos muito, porque Jesus conta com os nossos esforços, com as nossas atitudes e as nossas palavras. Muita paz a cada um e a cada uma, e até o nosso próximo encontro. Um abraço.